Amém. Louvado seja o santo e precioso nome do Senhor nosso Deus. Saúdo-vos com a doce e graciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos nessa noite festiva, abertura da festividade da Sociedade Missionária de Homens da Igreja Batista da Graça. E como é bom, estar com os irmãos também de outras igrejas, pastores, uma alegria imensa estarmos juntos, servindo a esse Deus maravilhoso, cultuando, exaltando o seu santo nome. Estou bem acompanhado dos irmãos aqui da Sociedade Missionária de Homens da Igreja Batista Betânia, e também a irmã Ivana, irmã Ivana ali, a namorada do nosso querido irmão Danilo. É uma alegria estar acompanhado pelos amados irmãos. Irmã, obrigado, meu nobre irmão. Queridos, o pastor Daniel falava a respeito da associação, e eu quero aqui fazer um lembrete. Os irmãos da Igreja Batista Nacional do Jequezinho nos fizeram um convite para estar 3 e 4 de junho. E nessa data, eu particularmente não vou poder corresponder, porque tem duas atividades importantes que iremos participar. Dia 3 é aniversário da Associação Batista Jaguaquarense, e estaremos em festa desde a tarde daquele dia, 3 de junho, onde estaremos reunindo com os pastores e teremos uma assembleia extraordinária da Associação Batista Jaguaquarense. E à noite estaremos celebrando ao Senhor pelo aniversário daquela amada associação. Então, por esse motivo, não poderemos corresponder com o convite, não poderemos, entre aspas, eu, o pastor Linaldo, os irmãos da Betânia, mas em outra oportunidade será um prazer estar com os irmãos da Igreja Batista Nacional do Jequezinho. Dia 4 estaremos em Lafayette Coutinho, como disse bem o irmão Reginaldo, estaremos em atividade e aniversário da Sociedade Missionária de Homens do Brasil, e estaremos juntos ali naquela igreja, a primeira igreja batista de Lafayette Coutinho, o pastor Dantas, estaremos juntos com aquela igreja, aquele amado pastor, cultuando durante a manhã e a noite daquele dia. Mas outra oportunidade será um prazer imenso estar com os irmãos ali da Igreja Batista Nacional, que são bênçãos do Senhor. Eu pastorei em Ubaíra por 15 anos, e lá tem também a Igreja Batista Nacional, primeira igreja batista, pastoreada pelo pastor Eliseu Maciel Santana, e será uma honra também visitar os irmãos desta amada igreja. Sem mais, pastor Daniel, agradeço o convite, meu nobre pastor, essa SMHB também dessa igreja local, pelo convite honroso de estar com os irmãos. Pastor Daniel, amigo precioso, caminhamos juntos aí na associação. Ultimamente trabalhamos ali na confecção da reforma do estatuto da associação, trabalhamos na equipe de reforma. É um pastor comprometido com Deus e com a sua palavra, e sempre uma alegria caminhar com o pastor Daniel e com o pastor Valdério, esse homem de Deus, servo precioso do Senhor. E não poderia deixar de citar o pastor Júlio de Santana, que é decano, homem de Deus. Por muitos anos pastoreou a Igreja Batista do Jequezinho, pastoreou essa igreja também interinamente, e continua servindo no ministério e na obra. É um obreiro precioso que nós amamos também em Cristo Jesus. Sem mais, vamos para o tema, porque o horário não espera. Os irmãos nos convidaram para trazer uma palavra. Faltam 14 minutos para as 9 horas. Termina 9 horas, pastor? 9 horas? É festa, então vamos lá, vamos avançar. Convido vocês a abrirem vossas Bíblias no texto que é a divisa para este tema, O tema que é utilizado por esta Sociedade Missionária de Homens para esta festividade é: varões prosseguindo para o alvo, Cristo Jesus. Vamos ler a divisa, os 2 versículos, capítulo 3 de Filipenses, carta do apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 3, os versículos 13 e também o versículo 14. Amém? Está ali projetada a versão Almeida Corrigida e Fiel, Iremos seguir esta versão que está projetada. Os irmãos que puderem ficar de pé, em reverência à boa e maravilhosa palavra do Senhor nosso Deus, nós vamos ler esse texto.
lerei o verso 13 e os irmãos juntos poderão ler o verso 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, a igreja. Amém. Podei-vos assentar. Pastor Daniel Novaes já orou, apresentando-me ao Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o texto que nós lemos, capítulo 3 de Filipenses, é um texto estratégico na vida da igreja de Filipos. O apóstolo Paulo está escrevendo desta forma aqueles amados irmãos, reforçando o entendimento de que eles precisariam estar atentos à carreira, à caminhada cristã, ao objetivo principal, que era justamente se tornar cada dia mais parecido com Cristo Jesus. Nós, como servos do Senhor, precisamos cada dia mais nos tornar parecidos com Jesus Cristo, o nosso Senhor. E já dizia bem o pastor Daniel Novaes, que nenhuma tentativa nesse objetivo acontece longe da palavra do Senhor nosso Deus. É pela palavra. E é por isso que o apóstolo São Paulo está falando àquela comunidade acerca dessa questão. Se lermos o capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses, iremos perceber aqui o apóstolo São Paulo exortando aqueles irmãos a guardar-se dos obreiros maus e cultivar todos os frutos necessários para viverem segundo a vontade de Deus. Não é diferente nos nossos dias, quando, como igreja, como povo de Deus, especialmente como varões, quando colocamos nos nossos corações o propósito de prosseguir para o alvo. Ou seja, prosseguindo para o alvo que é Cristo Jesus. É Jesus Cristo o alvo das nossas vidas, o alvo pelo qual nós caminhamos, nós nos movemos. Na verdade, é por Ele que nós caminhamos, é por Ele que nós nos movemos. Ele nos faz caminhar, Ele nos faz mover segundo a sua vontade, para que o seu nome seja grandemente exaltado nas nossas vidas. O apóstolo Paulo aqui faz uma diversidade de recomendações aos irmãos ali de Filipos, inclusive fala da alegria, fala da oração, fala da importância dos irmãos permanecerem na palavra, fala da importância dos irmãos não perderem o foco, não perderem o objetivo, não perderem o alvo de estar sempre agradando Cristo ou fazendo a vontade do Senhor. Mas também o apóstolo aqui nos dá alguns conselhos muito importantes. Eu gosto de pensar, meus amados irmãos, da SMHB, dessa igreja, quando os irmãos propõem esse tema, prosseguindo para o alvo, varões prosseguindo para o alvo. Eu entendo varões aí, servos do Senhor, homens que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, homens que foram alcançados pelo poder de Deus, homens que tiveram as suas vidas transformadas, homens que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, homens que já foram libertos deste mundo, desta realidade tenebrosa que está aí fora. Homens que foram separados para Deus, homens que foram santificados pelo seu Santo Espírito, para continuar. Quando os irmãos propõem o prosseguindo, é continuar de uma maneira crescente esse desejo e esse propósito, a fim de que este alvo seja alcançado, a fim de que Cristo seja formado nas nossas vidas. Uma coisa que eu penso ser interessante, extraordinária na vida de um servo de Deus, é quando alguém diz assim: olha, você é um servo do Senhor. Alguém olha para você é um servo do Senhor, você é uma serva do Senhor? Sim. Por que você pergunta? Faço um adendo aqui, fazer menção do irmão Luciano, irmão Léo, né?
Temos aqui outros irmãos também que nos acompanham, um prazer tê-los conosco. Retornando, né? Por que você faz essa pergunta? Porque a maneira como você age é diferente. A maneira que você age, a maneira que você procede é uma coisa diferenciada. Quando nós nos propomos, meus irmãos, a viver este propósito, quando nós nos propomos como filhos de Deus, isso é muito importante. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós já cremos no Evangelho da nossa salvação. E nós vivemos como filhos. O filho, naturalmente, ele tende, né, a absorver aquilo que o pai ensina, aquilo que o pai projeta. Olha, meu filho, eu quero que você faça isso, que você ande assim, assim, assim. O filho obediente, naturalmente, né? E nós somos estes filhos, e como filhos de Deus, meus irmãos, o Senhor nos mostra que vivemos uma realidade nova, uma realidade diferente, uma realidade de vigilância, uma realidade que resplandece a glória do Senhor, uma realidade que nos leva, nos faz caminhar na direção de uma vida de oração, de uma vida voltada para Deus e para a sua palavra. E a vigilância, querido irmão e querida irmã, no meu entendimento aqui neste contexto, é estratégica. Porque, como disse naqueles dias, Paulo já alertava acerca dos falsos obreiros. E nos nossos dias, o que mais temos visto são propostas de reino ou de evangelho, ou de arraiais, comunidades, né, que apresentam das mais diversas possíveis, os estilos, as realidades. Olha, se você não gosta de dizimar, tem uma igreja para você. Se você gosta de usar pince, usar brincos, fazer tatuagem, tem. Se você não gosta de pastor, tem igreja para quem não gosta de pastor. Se você gosta de flertar com essas propostas liberais dos nossos dias, o que não faltam são igrejas com essas tendências. Há uma forte influência, meus irmãos, dos nossos dias, e já havia nos dias aqui de Paulo, contemporâneo aqui desta igreja, a igreja de Filipos, já havia também naqueles tempos, e Paulo alerta aos irmãos acerca da vigilância. Porque o nosso compromisso nos nossos dias, meus irmãos, é com a palavra de Deus, é com o Evangelho da salvação. O nosso compromisso não é com o pastor Linaldo, não é com o pastor Daniel, não é com a denominação. O nosso compromisso, acima de tudo, é com a palavra. É claro que estaremos compromissados com os nossos pastores, com a nossa denominação, enquanto estes se pautarem na palavra, permanecerem fiéis à palavra, porque é a palavra de Deus que deve reger as nossas vidas. Quando estamos dispostos a prosseguir para esse alvo, quando estamos dispostos a viver as nossas vidas prosseguindo para esse alvo, os nossos corações estão conscientes de que vigiaremos, de que estaremos dispostos a vigiarmos, a obedecermos aquilo que nos ensina a palavra de Deus, e desta forma resplandeceremos a glória do Senhor e estaremos também em constante oração. Peço ao irmão ou à irmã que possa projetar o texto de irmão Danilo, alguém que possa projetar, Efésios capítulo de número 5, verso 18. Efésios capítulo 5, verso 18. Olha o que nos diz a palavra de Deus. Desculpe-me, eu falei Efésios 5, 8, me perdoe, meu querido irmão Danilo. Efésios capítulo 5, verso 8. Porque outrora, o 5, verso 8, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Quando nos propomos, meus irmãos, a viver essa realidade, em outras palavras, nós estamos dizendo que eu devo fazer é viver como filho da luz. Porque antes eu vivia nas trevas,
Mas Jesus me resgatou das trevas. E agora eu estou na luz. Pedro vai dizer isso também na sua primeira epístola, no capítulo 2, o versículo 9. Ele vai dizer, vai deixar claro a realidade que você faz parte hoje. Antes fazíamos parte de uma realidade pregressa, mas agora a realidade que fazemos parte é uma realidade nova. E o texto da palavra do nosso Deus diz, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, o versículo de número 9, olha o que diz a palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Tem tradução que diz de propriedade exclusiva de Deus, ali a NVI, né? Vou ler na NVI, a minha aqui é Almeida atualizada, eu vou seguir a NVI. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a realidade que nós vivemos hoje. Quando vivíamos nas trevas, queridos, fazíamos um monte de coisas e as pessoas não percebiam. Faziam um monte de coisas que aos nossos olhos, como filhos da luz, são coisas absurdas. Mas antigamente nós fazíamos e ninguém se importava. Mas hoje, se você fizer um mínimo do que você fazia antes, as pessoas já te apontam. Isso é ruim, meus irmãos? Não é ruim não, isso é bom. Por quê? Porque eles percebem que nós vivemos uma nova realidade. Antes éramos filhos das trevas e agora somos filhos da luz. Vivemos uma realidade nova. Então, como filhos de Deus, homens, varões preciosos do Senhor, que estamos dispostos a viver este propósito de prosseguir para o alvo que é Cristo Jesus, precisamos atentar para estas coisas. Outra coisa importante, meus irmãos, que eu aprendo aqui, com base na maneira que o apóstolo Paulo, ele apresenta aqui o versículo de número 14, especificamente, nós podemos perceber que há uma comparação, né? O texto diz assim: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quando ele finaliza o 13, dizendo que preciso deixar as coisas que para trás ficam e avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. É como um atleta, é como alguém que estivesse engajado ou empenhado em alguma competição, para alcançar um objetivo, para alcançar um propósito específico. E para que esse propósito pudesse ser alcançado, é necessário renúncia, abrir mão, treino e muitas ações para que este alvo seja objetivado. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, nos versículos 24 e 27, o apóstolo São Paulo também falando aos irmãos ali de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, os versos 24 e também o verso de número 25, o texto da palavra de Deus vai nos dizer assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Aí é que entra a melhor parte para nós, que estamos prosseguindo para o alvo Cristo Jesus. O texto finaliza, o verso 25 é finalizado da seguinte forma: nós, porém, uma incorruptível. Quando nós falamos, quando nós expressamos o nosso desejo e o nosso compromisso em prosseguir para o alvo, nós estamos deixando claro que o que mais importa nas nossas vidas não é alcançar as coisas que perecem,
Muitas vezes gastamos muito tempo do nosso dia, muito tempo da nossa semana, muito tempo do mês em que vivemos com as coisas que perecem. Muitas vezes negligenciamos as coisas de Deus. Como eu estou desejoso em prosseguir para o alvo se eu não dou prioridade às coisas de Deus, às coisas que alegram o coração de Deus, às coisas que me tornam mais parecido com Jesus. Eu preciso entender que é necessário renunciar, é necessário abrir mão, é necessário confiança, e nisto também envolve o servir, o serviço mútuo. Eu preciso servir o irmão, eu preciso servir a irmã, eu preciso servir na causa do Mestre. Eu preciso fazer isso, meus irmãos, enquanto é dia, porque vai chegar a noite em que não podemos trabalhar, e muitas vezes nós estamos aguardando, estamos esperando, quando eu tiver tempo, quando eu me aposentar, quando o tempo sobrar, quando isso, querido, olha, é para ontem. O texto do apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 13, no versículo de número 11, inclusive a divisa do grupo de ação missionária, diz assim: e conhecendo o tempo, que já, aqui está na NVI, vou seguir essa versão aqui, na outra versão que eu citei foi a Corrigida e Fiel, mas essa é a NVI. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A outra versão vai dizer: e conhecendo o tempo, que já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nos tornamos crentes, ou quando aceitamos na fé. Meus irmãos, é hora de despertar. Viver um tema tão relevante como este, viver um tema tão atual como este, requer despertamento. Eu preciso despertar-me do sono, daquilo que está me impedindo de prosseguir para este alvo. O alvo seria o prêmio, o alvo seria a recompensa. O alvo é a maior das recompensas que alguém poderia almejar. Os irmãos mesmo estabelecem, mostram claramente o alvo: Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nessas demandas nós servimos aos outros, e o Evangelho segundo São João nos convida a servir ao próximo. No capítulo 13, nos versos 14 e também no verso 17, o autor aqui nos convida a atentar para este princípio importante, ensinado pela boa e maravilhosa palavra do Senhor nosso Deus. Evangelho segundo São João, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 14, a palavra de Deus vai nos dizer assim: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, façais vós também. É o exemplo, o nosso alvo, ou seja, Cristo Jesus, aquele que nos salva, aquele que nos agracia com o seu poder, com a sua força, é aquele que nos dá o exemplo de, prosseguindo para o alvo, nós devemos prosseguir servindo aos irmãos, aqueles que estão ao nosso redor. Jesus, quando veio e esteve com os seus discípulos, as pessoas acharam que Jesus veio para ser servido, e Jesus veio para servir. Ele lava os pés. Os discípulos até não entendem, né? E as pessoas começam a achar que seria o contrário, deveria ser de forma diferente. Mas Jesus ensina, dá um exemplo. Ele nos dá o exemplo do amor. Ele diz que nós devemos amar como Ele amou. Aqui Ele nos dá o exemplo do serviço. Nós devemos servir como Ele serviu. E
quando eu me refiro dessa forma, eu estou aqui falando tão somente confiado no poder que Ele nos dá para servir, porque por nós mesmos nós não conseguimos. Outra coisa importante que eu destaco, meus irmãos, é que nós precisamos estar atentos aos irmãos. Nós vivemos em uma época muito difícil, em que as pessoas estão muito interessadas, eu digo no geral, em expor o outro. Quando alguém falha, quando alguém, como as pessoas usam a linguagem popular, quando alguém pisa na bola, a pessoa vai lá, a pessoa briga, pega aquele exemplo ali, sai conversando, espalhando para um e para outro, falando um ao outro. Aquele que está disposto a prosseguir para o alvo é alguém que está atento ao irmão, e quando necessário ele corrige. A palavra de Deus nos diz aqui no texto de Gálatas, capítulo 6, no versículo 1, carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, o versículo de número 1, o apóstolo Paulo, ele fala da seguinte forma aos irmãos ali da Galácia. Ele diz assim: irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejais também tentado. Na Almeida Corrigida e Fiel, vai lá dessa forma. Tem como colocar na NVI, meu amado irmão? NVI ou NAA, né? Por favor. Gálatas capítulo 6, verso 1. NVI diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão, olha que palavra maravilhosa, deverão restaurá-lo com mansidão. Entretanto, vocês também devem cuidar de vocês mesmos, cada um, para que também não seja tentado. Ou seja, a vigilância, como falei anteriormente, é extremamente necessária. Mas eu preciso ter o compromisso nessa caminhada, nesse propósito de prosseguir para o alvo. Eu preciso estar comprometido em se haver, ou se houver necessidade, se meu irmão cair, se meu irmão falhou, se meu irmão errou, eu preciso ir ao encontro daquele irmão, buscando restaurá-lo, buscando reconciliá-lo com o corpo de Cristo, através da ação do mesmo Espírito que nos selou para o dia da redenção. Às vezes nós vivemos em um contexto, né? Contexto odierno, nos apresenta realidades tenebrosas. Por exemplo, quando alguém falha, alguém peca, e alguém desiste de caminhar em comunidade, e fica em casa, não quer mais congregar. Às vezes sai um irmão, sai dois, saem três, saem alguns irmãos, aí de repente chegam mais 10, chegam mais 20, mais 30, mais 40, e aqueles 2, 3 irmãos que saíram não são percebidos. Nós precisamos entender uma coisa, que no reino de Deus, ninguém substitui ninguém. Nós precisamos olhar para o todo, para o corpo, e esse compromisso de prosseguir para o alvo, no objetivo de que Cristo seja esse alvo, Cristo seja aquele que nós objetivamos nos tornar semelhantes e parecidos. Neste objetivo, o cuidado com o irmão é extremamente necessário. Faz-se necessário uma ação nesta direção, no que diz respeito a restaurar, a corrigir, a orientar e ajudar aqueles que precisam de auxílio, precisam de ajuda. Alguém já dizia que a igreja é um exército que abandona os seus feridos. Eu não concordo com essa expressão para a igreja. Pode existir alguma igreja que está vivendo esse contexto, mas a igreja não é essa, a igreja não vive essa realidade. Porque a igreja é chamada para levar a mensagem da reconciliação, a mensagem da restauração. O Espírito de Deus está sobre mim, o Espírito de Deus está sobre você, e Ele nos chamou para restaurar o ferido, para levar a libertação aos cativos. Deus nos chamou para levar a palavra da salvação, o Evangelho que transforma, o Evangelho que é poderoso. Eu não creio, meus irmãos e irmãs, em um evangelho só de palavras, conforme o irmão aqui cantou, o irmão da Igreja Batista Sião. Eu não quero ministrar só com palavras.
As palavras não têm a capacidade de transformar, somente o poder de Deus. O Evangelho que nós cremos, ele é poderoso, meus irmãos, porque é o poder de Deus. É o Evangelho que muda realidades, é o Evangelho que transforma situações. Aquele que crê em Cristo Jesus tem a sua vida impactada e transformada. Este Evangelho tem poder, mas este Evangelho precisa de fato ter poder na minha vida. Eu não posso pregar um Evangelho que me informou acerca de muitas coisas, mas não transformou a minha realidade. Quando eu vou pregar um Evangelho para uma pessoa que conheço, aqui vi um colega fazendo menção, um irmão aqui, um irmão dirigente, fez menção da sua colega de trabalho, que alegria, né? Se a sua colega de trabalho correspondeu a um convite que ele fez, certamente é porque ele é um homem de Deus, ele é um servo do Senhor, é alguém que para a glória de Deus tem respaldo. Porque se fosse qualquer não, acho que tu é crente, eu não sabia que tu era crente não. É esse Evangelho que nós cremos, meus irmãos. É um Evangelho poderoso, e é por isso que enquanto servos de Deus, enquanto filhos do Senhor, nós vamos continuar prosseguindo para esse alvo, porque esse alvo precisa estar sempre nos nossos corações. Vou caminhar para o final, porque o tempo não espera. Meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor nos garante vitória nesse propósito. Vocês que estão propondo nos vossos corações esse desejo de prosseguir para o alvo, continuem sempre prosseguindo para este alvo. Jesus certamente está voltando, meus irmãos e minhas irmãs, e nós iremos nos alegrar, porque este propósito, este compromisso, ele não termina aqui neste mundo. Enquanto vivermos aqui, meu querido pastor Daniel, nós vamos continuar prosseguindo para este alvo. Esse alvo não se encerra por aqui. Eu vou estar amanhã falando também algumas implicações com base nesse texto, mas é muito importante que nós saibamos, pastor, que dia que termina? Que dia é o dia que nós vamos realmente, certamente no dia que Jesus vier buscar a sua igreja. E nós iremos nos alegrar na sua presença, em dizer: Senhor, estamos vivendo realmente de acordo com aquilo que o Senhor propõe para as nossas vidas. A primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 12. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, o versículo de número 12 diz: combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Combata o bom combate. O apóstolo Paulo, os historiadores vão dizer que no fim da caminhada dele terrena, ele diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esta é a marca dos varões que estão prosseguindo para o alvo, Cristo Jesus. É combater o bom combate todos os dias, sem medo. Meus irmãos, uma coisa que nos anima, uma coisa que nos dá esperança enquanto vivemos esse propósito, é que nós nunca estaremos sozinhos. Jesus está comigo, Jesus está com você. Não pense você que é pela sua força que você vai vencer. É pelo seu poder, é pela força e pelo poder do Senhor. Ele nos deu o Espírito Santo, Ele nos capacitou, nos revestiu com o Espírito Santo, e é o Espírito Santo que nos dá as condições para continuar avançando nesse propósito. É preciso que eu viva esta realidade para a glória de Deus. Eu preciso, meus irmãos, viver esta realidade na oração, firmado no Senhor. E eu quero concluir dizendo aos irmãos, com base nos versículos 13 e 14, o apóstolo Paulo vai dizer, conforme já lemos, o 13: irmãos, quanto a mim, não julgo que já haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Aqui eu posso imaginar o apóstolo Paulo falando: olha, eu não julgo que já tenha alcançado, mas eu faço uma coisa, eu vou esquecer daquelas coisas. Aí quem conhece bem a vida do apóstolo Paulo vai se lembrar bem disso. Paulo, ele tinha uma excelente oratória, tinha uma excelente formação, ele era judeu, ele tinha uma estratégia de defesa
maravilhosa e extraordinária, que o fazia alguém poderoso nos seus dias. Até perseguir a igreja, ele conseguia perseguir em nome da sua fé, em nome daquilo que ele cria, antes de conhecer Jesus enquanto Saulo. Ele diz assim: olha, essas coisas, eu faço uma coisa, eu vou esquecer delas. Essas coisas que me fazia poderoso, que me dava até poder de perseguir os cristãos, essas coisas ficam para trás, não servem mais de nada, ou para nada. Mas eu vou avançar para aquelas que estão diante de mim, me tornar parecido com Cristo, não em glória, porque a glória de Jesus não há possibilidade de ser dividida com ninguém. Não o trono, porque o trono já está ocupado. O trono do Senhor já está ocupado e esse ninguém poderá ocupar. Mas nós, como servos, que eu penso ser o título mais extraordinário para a vida de um homem e de uma mulher de Deus, é ser chamado servo de Deus, servo do Altíssimo, filho do Deus Todo-Poderoso. Não há título maior. Então, meus irmãos, quando assim vivermos, nós alcançaremos a vitória, nós seremos vitoriosos, certamente nós alcançaremos a recompensa que Deus tem para aqueles que estão dispostos a prosseguir para o alvo, que é Jesus Cristo, que é Jesus, o Senhor das nossas vidas. Eu quero convidar você a ficar de pé nesta noite. Eu quero encorajar você, meu querido irmão, minha querida irmã, vocês que amanhã estarão, a boa parte, nas suas igrejas, cultuando ao Senhor, exaltando ao Senhor, com os seus irmãos em Cristo, com os pastores, que Deus possa abençoar você grandiosamente, e eu quero encorajar você a prosseguir também nesse alvo. Nós devemos esquecer das coisas que para trás ficam, as coisas que nós fazíamos que entristecia o coração de Deus, as coisas que nós fazíamos que entrava em contradição com a vontade de Deus para as nossas vidas, que nós possamos abrir mão de tudo isso, para que Cristo seja formado em nós, para que Cristo seja cada dia mais apresentado, ou seja, que Cristo seja cada dia mais sendo visto nas nossas vidas, apresentados pelo nosso estilo de vida, que a nossa vida, que o nosso compromisso em prosseguir para o alvo, que é Cristo, nesse percurso, que esse propósito possa levar muitas pessoas a conhecerem através das nossas vidas verdadeiramente o poder de Deus. Que Deus nos capacite, que Deus nos ajude a compreender que na sua palavra, obedecendo aquilo que Ele escreveu para cada um de nós, certamente nós seremos vitoriosos enquanto prosseguimos para o alvo. O nosso alvo é quem? Cristo Jesus, e para Ele devemos viver para a glória e honra do seu santo nome. Vou estar orando e já passo a palavra a quem de direito. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, nós te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra, Senhor, é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E nós nesta noite, ó Pai, aprendemos com base na tua palavra a importância, Senhor, de prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Nós aprendemos, ó Pai, que devemos prosseguir, ó Deus, para este alvo, obedecendo a tua palavra, ó Deus, sendo vigilantes. Nós aprendemos a importância de resplandecer a tua luz através das nossas vidas, na oração, ó Deus, fortalecendo um ao outro mutuamente, cuidando um do outro, ó Deus, aprendendo também a orientar o irmão, a, se necessário, corrigir, para que ele possa também continuar firmemente neste propósito, ó Deus, de prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus. Nós aprendemos também aqui, ó Deus, conforme a tua maravilhosa palavra, que assim como um atleta, ele se prepara, ele renuncia, ele abre mão de muitas coisas para estar, ó Deus, à altura da competição que ele estará participando. Nós, como servos de Deus, devemos nos preparar
todos os dias para estar te servindo, ó Deus, de maneira completa, a estar te servindo, ó Pai, de maneira que o teu nome seja exaltado e que nós possamos prosseguir nesse propósito, sabendo que o nosso alvo, ó Pai, não é coisa corruptível, mas sim incorruptível. Nos ajuda, Senhor, nos dá graça, nos ensina sempre, Senhor, a permanecer no Senhor e na tua palavra. Afinal, o Senhor deixa claro em João capítulo 8, verso 31, que aquele que permanece na tua palavra verdadeiramente é discípulo do Senhor. Nos ajuda a continuar nesse propósito. Eu te peço em nome de Jesus, abençoe os homens, ó Pai, da sociedade missionária de homens dessa igreja, a Igreja Batista da Graça, as igrejas aqui participantes, ó Deus, que puderam também, ó Pai, ser instrumentos em tuas mãos, para que o teu nome pudesse ser exaltado através das nossas vidas. Que é bom ver irmãos e irmãs de outras denominações juntos, ó Deus, demonstrando de uma maneira clara que nós servimos o mesmo Senhor, ó Pai, que nós marchamos, ó Deus, e nós marchamos firmemente, ó Pai, seguindo o mesmo general, que é Cristo Jesus, que nós marchamos firmemente, ó Pai, em direção à morada celestial, todos nós servos do Deus Altíssimo. Nos ajuda, Senhor, a ter a maturidade de viver como povo de Deus, ó Deus, independente, ó Deus, de placa denominacional, uma vez estando em Ti, uma vez estando firmados na Tua palavra, certamente, ó Pai, confessando a Ti como único e suficiente Salvador, certamente somos irmãos, somos filhos do Senhor, somos servos do Altíssimo, e que juntos possamos alcançar essa cidade, possamos ganhar Jequié para Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que o nosso alvo não seja alcançar o irmão da outra igreja, que o nosso alvo seja alcançar todos aqueles dessa cidade que ainda não confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Nos ajuda, Senhor, a prosseguir para o alvo, que é Cristo Jesus, porque nós oramos agradecidos no nome daquele que vive e reina para todo sempre, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e glória a Deus.